E aí, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula, vamos resolver alguns exercícios de geometria analítica envolvendo distância entre ponto e reta, que é relativa à nossa última aula. Vamos lá? Beleza. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Obtenha a equação de uma reta que seja paralela à reta R de equação 2x mais y menos 1 igual a zero e distante raiz de 5 do ponto A, 3, 4. Então reparem, ó, que nos exercícios da aula anterior, eu estava pedindo simplesmente a distância. Eu dava a reta e o ponto, ou então duas retas, pedia a distância entre esses entes. Certo? Aqui não. Aqui eu estou dando a distância, e a partir dessa distância eu quero que você obtenha a equação da reta. É um pouquinho diferente, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que os outros, mas nem tanto mais também. Então vamos só entender a situação. Ó. Eu tenho uma reta, que ele me deu uma reta R. Vamos desenhar aqui, ó. Tem uma reta R. E eu tenho que descobrir uma reta que seja paralela a essa reta R. Olha lá, obtenha a equação de uma reta que seja paralela a ela. Tem que ser paralela. E distante raiz de 5 do ponto A, 3, 4. Então tem um ponto A aqui, assim, ó. Um ponto A de coordenadas 3, 4. E esse ponto A tem que estar a uma distância de raiz de 5 dessa reta que eu tenho que descobrir a equação. Essa distância tem que ser raiz de 5. Certo? Bom, primeira coisa que eu penso, se essa reta S, que eu chamei aqui de S, que é o que a gente tem que determinar, é paralela à reta R, a gente já viu que a gente pode afirmar que as equações, como está aqui na forma geral a reta R, a equação da reta S vai ser praticamente igual, né? A única coisa que muda entre retas paralelas é o termo independente. Então a reta S, ó, eu já sei que vai ter uma equação desse tipo aqui, ó. 2x mais y. Aí, em vez de menos 1, vai ser mais uma constante que eu tenho que descobrir, igual a zero. Então, basicamente, o meu exercício vai ser descobrir essa constante, porque aí descobrindo ela, eu descubro a equação da reta. Né? O fato dela ser paralela já me diz muito sobre ela. E aí, como é que eu vou descobrir essa constante? Usando a distância que ele me deu. Eu sei que a distância entre essa reta e o ponto é raiz de 5. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Distância entre a reta S e o ponto A é raiz de 5. A distância entre a reta S e o ponto A, a gente pode calcular usando a nossa relação que a gente viu na aula anterior. É uma fração onde em cima você coloca a equação da reta sem o igual a zero, né? Trocando o x e o y pelo x e o y do ponto, cuja distância você quer calcular. Então vai ser 2, em vez de 2x, eu vou colocar 2 vezes 3. 2 vezes 3. Mais. No lugar de mais y, eu vou colocar mais 4. E aí mais o c, que é a constante lá, tudo isso dentro do módulo. Dividido por raiz quadrada. Aí dentro da raiz quadrada eu coloco os coeficientes do x e do y elevados ao quadrado. No caso nosso ali é o 2 ao quadrado. Mais o y, como não tem coeficiente nenhum escrito, é como se fosse o 1 ali, né? Mais 1 ao quadrado. E eu sei que isso aqui tem que dar raiz de 5. Certo? Dentro desse módulo, eu vou ficar com 2 vezes 3, que é 6, mais 4, 10. Fica 10 mais c dentro do módulo. 10 mais c. Aqui embaixo, ó, repare que eu vou ter um raiz de 5, né? Que é um 2 ao quadrado mais 1. Esse raiz de 5 vai passar multiplicando o outro raiz de 5. E aí, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, né? Raiz vezes raiz, que você coloca de uma só, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Olha que beleza. Agora, você tem que o módulo de 10 mais c, o módulo de 10 mais c é 5. Isso dá duas possibilidades. Ou 10 mais c sem o módulo é 5, ou
o 10 mais c, sem o módulo, também pode ser menos 5. Pode ser o 5 positivo ou o 5 negativo, né? Tudo bem? Se você tem um módulo igualado a 5, aquilo que tá, o módulo troca o sinal, ele deixa positivo. Então quer dizer que o que está lá dentro pode ser negativo ou positivo, que ele vai dar 5 do mesmo jeito. Aí nesse caso, no primeiro aqui, ó, eu passo 10 para lá, fica 5 menos 10, que é menos 5. É uma possibilidade, ó. C valendo menos 5. Ou então, nessa outra possibilidade, passo 10 para lá, eu tinha o menos 5. Menos 10 fica menos 15. C igual a menos 15. Então são esses dois valores que completam a nossa equação. Qual que é a resposta? Resposta. Vou colocar aqui de vermelhinho. 2x, x feio, 2x mais y menos 5 igual a 0, ou 2x mais y menos 15 igual a 0. Aí, essas duas equações serviriam. Aí você fala, nossa, mas lá na figura que você fez na ilustração só tinha uma. Mas reparem, ó, que eu poderia pensar que eu tenho uma reta também paralela a R, só que em vez de estar de um lado do ponto, está do outro, ó, tipo assim. Também é paralela e também estaria a raiz de 5 de distância, só que só que para o outro lado. Beleza? Por isso que a gente tem duas respostas aqui. Certinho, gente? Então, reparem que a partir da distância eu consegui descobrir a equação da reta. Um pouquinho diferente do que a gente tinha feito na outra aula. E o outro exercício que eu preparei para a nossa aula aqui, para finalizar esse tema de distância de ponto a reta, é esse aqui, ó. Considere as retas R e S. Então, tá vendo? São duas retas. E essas duas retas aqui, ó, se você reparar bem, vamos supor, se você isolasse o y na primeira, você ia ver que não ia achar o mesmo coeficiente angular nas duas. Então, essas duas retas são concorrentes. Elas não são paralelas. Aí ele pede, determine um ponto da reta S que dista 4 unidades da reta R. Ela é bem direta, né? Vou fazer uma ilustração. Eu tenho uma reta aqui R. Uma reta R. E tem uma reta S. Essa reta S eu vou fazer de azul. E elas são concorrentes. Se você fizesse o isolamento lá, você ia perceber que os coeficientes angulares não há diferença. Tá. A equação da reta S, ele me deu como sendo y igual a 2x mais 3. E a equação da reta R é essa que está lá em cima. Eu não vou repetir aqui na figura, não. Aí ele fala o seguinte, determine um ponto da reta S. Então, em cima dessa reta S, vai ter um ponto que eu tenho que determinar que dista 4 unidades da reta R. Então, vai ter algum lugar aqui em cima, ó, onde, se eu pegar esse ponto e fizer a distância até a reta R, essa distância vai dar 4. Certo? Repare que, como elas são concorrentes, as duas retas, tem vários pontos em cima dessa reta S aqui, e cada um vai ter uma distância diferente. Né? Se eu fizesse um pouquinho mais perto do cruzamento, a distância seria menor que 4. Se eu faço mais afastado do cruzamento, a distância vai ser maior que 4. Mas tem um lugar específico onde a distância vai ser exatamente igual a 4, e é esse ponto que ele quer. Tá, como é que eu descubro ele? Vou chamar de ponto P aqui. Primeira coisa, como esse ponto P está em cima da reta S, significa que as suas coordenadas satisfazem a equação dessa reta. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos falar que o x desse ponto P eu vou chamar de A. Certo? Não, não, vou chamar de T. Vou chamar de T. E aí o y desse ponto tem que satisfazer a equação da reta S. Ele está em cima da reta S, né? Então o y tem que ser 2t mais 3. Porque essa reta S me diz que todo ponto, o y é o dobro do x mais 3. Então, inclusive, para esse aqui, vai ser o dobro do t mais 3. Tudo bem? E aí, sabendo essas coordenadas do ponto, sabendo não, né? Eu tenho que descobrir essas coordenadas do ponto, mas agora tem uma variável só tem um t
ali para descobrir, né? E eu tenho a distância. Então a gente vai usar aquela formulinha, que a gente sabe a distância, e torcer para chegar em alguma coisa. Vamos lá, ó. Então eu sei que a minha distância do ponto P até a reta R tem que dar 4. Tem que acontecer isso. A distância entre o ponto e a reta, a gente calcula por aquele módulo em cima e a raiz quadrada embaixo. No módulo, eu vou pegar a equação, eu estou calculando até a reta R, né? Então eu vou pegar a equação da reta R, que está aqui em cima, ó, e troco o x por t e o y por 2t mais 3, certo? Então vai ficar assim, ó, 12 que multiplica t menos 5 que multiplica, aí no lugar do y eu ponho o y do ponto, que é 2t mais 3. 2t mais 3. Aí depois mais 7. E é isso, né? O igual a zero a gente não coloca aqui dentro. E dentro da raiz a gente coloca os coeficientes de x e y elevados ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado mais... O coeficiente do y aqui é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Beleza. Como é que vai ficar ali dentro do módulo? Vou colocar um pouquinho mais para cá, ó. Dentro do módulo vai ficar 12t. Aqui eu faço a distributiva do menos 5. Então fica menos 10t. Menos 10t. Aqui o menos 5 vezes 3 dá menos 15. Né? Fiz só a distributiva aqui, ó. Depois mais 7. Igual. Aí vou fazer uma coisa direta para a gente ter espaço aqui, ó. Essa raiz quadrada, eu vou ter uma raiz quadrada de 144 mais 25, né? Porque mesmo que seja menos 5, mas está elevado ao quadrado, fica positivo. Então fica 144 mais 25, que dá 169. E a raiz de 169 é 13. Então essa raiz aqui, ó, embaixo, eu já sei que ela vale 13. E aí basta eu passar esse 13 multiplicando o 4 lá, vai ficar 52. Certo? A gente economiza um espacinho aqui. Aí eu vou ter o seguinte módulo, ó. 12t menos 10t dá 2t. O menos 15 mais 7 dá menos 8, né? Igual a 52. Menos 15 mais 7, menos 8. E o módulo tem que dar 52. E aí chegamos na mesma situação do exercício anterior. Eu tenho um módulo igualado a um número positivo. Significa que está dentro do módulo pode ser negativo ou positivo desse valor. Ou seja, o 2t menos 8, 2t menos 8 pode ser o próprio 52, ou o 2t menos 8 pode ser menos 52. Certo? No primeiro caso, vamos resolver aqui rapidinho. Eu passo o menos 8 para lá, fica mais 8, vai dar 60, né? Aí vai ficar 2t igual a 60. Aí você passa o 2 dividindo, fica t igual a 30. T igual a 30. E na outra possibilidade aqui, ó, vamos ver. Eu passo o menos 8 para lá, mais 8. Então era menos 52. Mais 8 vai ficar menos 44. E aí o 2 que está multiplicando o t passa dividindo. Vai ficar menos 22. Então deu dois valores de t. Quais seriam as respostas então? Vou colocar aqui, ó. O P pode ser, primeiro, o t valendo 30, né? Se o t valer 30, então seria 30 aqui. E o y seria 2 vezes 30, que é 60, mais 3, 63. Então, esse é um ponto que pode ser. Está em cima da reta S e distante 4 da reta R. A gente forçou a distância ser 4. Então, eu tenho certeza que para esse valor de t, a distância é 4. Ou, outra possibilidade, o t valendo menos 22. E aí o y vai valer 2 vezes menos 22, que dá menos 44,
mais 3 que dá menos 41. Certo? Esses dois pontos, aí você pode me perguntar também, mas aqui, parece que tem um ponto só na sua figura. É porque o outro ponto, ó, estaria depois do cruzamento. Ela estaria aqui em cima da reta S, mas para lá, assim, ó. E a distância daria 4 também, só que lá para o outro lado, né? Aqui na minha figura não vai dar para representar essa distância, porque o cruzamento coloquei bem no finalzinho ali, né? Mas se a gente prolongasse um pouco mais a reta S e a reta R, teria um ponto em que a distância seria igual a essa distância aqui de trás, de 4 unidades também. Por isso, duas respostas, certo? Repare que se você não coloca o módulo nesses cálculos, tanto do exercício anterior como nesse, você não chega nessas duas respostas. E isso é uma coisa que eu vejo muito aluno, às vezes, acaba esquecendo, ignora, módulo é só para deixar positivo, e não põe nos cálculos, mas é importante colocar. Verifique que se não tivesse feito isso, teria chegado numa resposta só em cada um dos problemas. E se é uma questão aí de alternativa, por exemplo, de repente ele só dá a segunda resposta e você não chega em nada. Certo? Então é importante não esquecer disso aí. Beleza, gente? Entenderam como é que a gente pode usar essas formulinhas de distância de ponta reta? Espero que vocês tenham gostado das aulas. Eu quis fazer essa segunda videoaula aqui com outros exercícios, porque no YouTube a gente vê mais só exercício básico, né? Tipo da primeira aula. Ele dá a formulinha, fala como é que calcula a distância e acabou. E é interessante que a gente pode usar essa mesma relação para fazer contas um pouquinho mais bem elaboradas como essas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essa aula ao máximo. Ficamos por aqui então, gente. Até mais e tchau para vocês.